Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Você piscou e eu estou em outro país, e essas vielinhas são da Itália. Estamos na Itália, bebê! Buongiorno para vocês! Estamos aqui para mais um vlog, e dessa vez eu estou acompanhado, como vocês viram no vlog passado, em Amsterdã. E dessa vez a gente vai passar uma semana na Itália. A gente está em Veneza, viemos bater uma perninha em Verona agora, voltamos para Veneza, depois vamos para Florença. Aí depois para o outro destino. Aí tá, a gente vai pra Florença, aí de Florença vamos ficar rodando ali, vai dar uns 6 dias de viagem aqui na Itália. Vocês vão acompanhar a gente. Ela disse que é a nossa lua de mel. Eu não sabia que era a nossa lua de mel porque a gente ainda nem casou. Mas tudo bem. Mas a gente tá indo de trás pra frente. É verdade, a gente primeiro fez os filhos, aí tá fazendo a lua de mel e depois a gente vai casar. Faz total sentido. Mas é isso aí, bora lá. Aqui pra gente se locomover, a gente tá utilizando Google Maps basicamente pra tudo, porque são pequenas vielinhas, algumas vielas não dão em lugar nenhum. E é engraçado, tava até comentando que a gente chegou e a gente tava andando tarde da noite aqui. Eu falei, nossa, eu não andaria numa vielinha dessa em São Paulo, mas nem a pau. E tudo aqui parece ser extremamente gostoso. Tem cara de gostoso. Tem cara de gostoso. Ah, e também o pessoal bebe muito Aperol aqui. Qual o nome da bebida que você gostou? Aperol Spritz. Eles bebem muito isso. Não é tão bom. É uma delícia. Mas eles bebem muito, muito, muito. Mas eu só tô vendo aqui Veneza. Já já a gente vai pra outros locais. Vamos ver se também a galera bebe tanto assim. Tudo isso. Agora a gente tá saindo pra tomar um cafezinho. E depois vamos pegar milhares de trens pra conhecer a Itália. E vocês vão com a gente juntos nessa. Então quer dizer que eu falei. Errou uma ruazinha, o GPS não é tão bom. Já nos perdemos. Mas acontece. Quase nunca, mas com frequência. E a gente tá bem na parte do centro de Veneza. Aí eu ficaria tranquilamente maravilhoso numa beca dessa. E a Marília quer que a gente ande por 2 cidades em um único dia. Que vai ser Veneza e Verona. Então se preparem. Eu vou até mandar pro editor colocar aqui quantos passos foi dado nesse dia. Eu sei que a gente vai andar muito. Só não sei o quanto. Então essa parte da manhã vai ser Veneza, parte da tarde, Verona. É isso aí. Então bora lá. Isto é um café básico. Vamos ver esse peixinho pra gente levar pra eles, né? Comprou logo o Nemo. Ia falar o Meno. Eu vou meter um croissantzinho com queijo e peito de peru. Meu café com leite, que eu sempre falo que eu nunca posso e tô sempre tomando. A Marília tá comendo um lanche típico daqui. Pão, ovo, maionese e presunto, mas o ovo é cozido. Não é um ovo normal. Mano, o café americano eu até aceito, mas num copão de suco, café com leite, é uma sacanagem. Esse é onde você pega? Vamos ver se é bom. Bom. Você não vai experimentar o meu, mas eu vou experimentar o seu. Nós precisamos correr, senão a gente não vai conseguir fazer as coisas. E também não vamos pegar o trem na hora. Agora nós estamos indo só passar em frente. O café mais antigo do mundo em funcionamento é esse Florian. A gente já tomou café, mas ela quis só passar aqui na frente para ver. Gente, uma coisa, tô aproveitando aqui essas 2 horas de trem, que ontem surgiu uma dúvida lá na comunidade do Queen Times sobre as pessoas não saberem recuperar impermanent loss, que é uma das coisas muito comuns no mercado e durante muito tempo foi um risco.
Só que a concentração de liquidez ajuda muito a gente a resolver esse problema de impermanente loss. Eu tô preparando uma aula aqui agora, que eu vou dar, acho que é hoje à noite, o pessoal tá votando. Mas eu preparei toda uma aula de maneira prática, que vai ser gratuita pro pessoal, né? Vai ser para os usuários do CoinTimes. E eu vou mostrar. Eu já dei masterclass para eles de como montar pool de DeFi, como aproveitar todo esse mercado para imprimir dinheiro. Em geral tá imprimindo dinheiro, só que ainda tem algumas dúvidas. E dessa vez eu vou dar essa aula zona. Vai ser umas 2 horas de conteúdo. Vai ser um conteúdo de alto nível, totalmente gratuito, pra galera não perder dinheiro mais com o mercado e saber que se você tem uma estratégia no seu bolso, você consegue imprimir dólar todo dia e não tomar na cabeça, não ficar perdendo dinheiro a todo momento. Vamos para essa aula agora. Olha, aqui é só um videozinho rápido para mostrar que a aula toda completa, toda montada. Eu ainda vou dar o quê? Planilhona pra galera, ó. Vou deixar tudo liberado, toda a planilha também já tá pronta, onde rapidamente você coloca só os dados necessários e ela te dá toda a estrutura. Esse é o tipo de material também e estratégia que tá dentro do nosso treinamento Máquina de Imprimir Dólar. Isso tudo aqui é o que os alunos acabam recebendo e tendo acesso para imprimir dólar todo dia aqui junto com a gente. É maravilhoso, é maravilhoso. O mercado é lindo. E aqui, né, estamos aí nas últimas 24 horas. Ó, imprimimos mais, aqui na carteira pública, mais 59 dólares. Vamos fazer uma conversão disso? 59.338 reais. Aqui com um pouco menos de 5 mil dólares, gerando 300 reais aqui na nossa máquina de imprimir dinheiro, o que é muito absurdo. Esse retorno de renda sendo gerado a todo momento. E o dia ainda não acabou, tem outras pools aqui que foram montadas. Eu acabei de fazer também, na prática, o rebalanceamento aqui de uma que saiu do range, que a gente está colocando no range novamente e coletando taxa novamente. Aqui, por exemplo, já começou a imprimir. Olha lá, tá imprimindo, deixa ela imprimir, papai. E aqui tem outras plataformas que a gente também está olhando para fazer isso. Cara, é maravilhoso. Não tem como olhar para isso e não se perguntar, cara, como que é possível imprimir dólar todo dia. Agora bora terminar de aproveitar a viagem. Bom, para aproveitar agora o sabadão, a gente decidiu ficar sábado aqui na cidade, em Florença. E amanhã a gente vai pra Chianti, gente, que é onde eu só vou pra beber, isso é verdade. Tem uns vinhedos e vamos lá conhecer algumas vinícolas, conhecer a região da Toscana. E agora, como eu também tô no free walk, vocês vão comigo. Eu vou aproveitar também e contar um pouquinho da história da Itália. Se vocês não sabem, ou pularam algumas aulas de história, ou por muitas vezes não são faladas, eu aprendi algumas coisas da Itália nas aulas de História da Arte na faculdade. Não lembro tanto do ensino médio, ou até porque eu não entrava na sala de aula, mas eu aprendi bastante coisa na história da arte. Cara, muita coisa do que a gente conhece veio daqui, desde o judiciário de hoje em dia, muita coisa de arte, infraestruturas de cidades, muita coisa foi testada aqui, foi colocada em prática aqui primeiro, e depois todo mundo só copiou. Também o conceito de várias coisas políticas também aqui, conceito de república, senado, de cidadania, né? Tudo nasceu daqui. Então muita coisa que a gente conhece hoje de política, de economia, que nós aplicamos hoje em dia, veio daqui. Sem contar religião, comida, outros diversos pontos culturais que também estão presentes, mas como o nosso foco aqui é dinheiro, né? Vamos focar mais em dinheiro. Eu não estou em Roma, mas não tem como a gente vir para a Itália e não falar de Roma. Roma foi o grande berço do mundo durante muito tempo. Então, enquanto a gente anda por aqui, deixa eu te contar um pouquinho como Roma criou um grande império, criou uma grande moeda. E deixa eu te contar, então um pequeno spoiler aí de alguns anos, com péssimas decisões de políticos e manipulação, a gente teve a grande queda de Roma. E vou te falar, né, que as péssimas decisões foi em torno do dinheiro. Então, no auge de Roma, Roma comandava basicamente tudo. Desde a Inglaterra até regiões ali do norte da África, tudo era comandado por Roma. Roma era uma grande potência. E a gente já viu várias histórias disso, já vários filmes contaram esse tipo de história. E aí com Veneza, Gênova e Florença, Veneza a gente passou, né? E agora a gente está em Florença. Ela começou a criar os primeiros sistemas bancários e também criou
as primeiras estruturas de impostos a partir disso. Vamos sentar aqui para a gente descansar um pouquinho as pernas. Então, com essas 3 cidades que eu mencionei, ela comandou boa parte do comércio do Oriente e o que vinha e ia de um canto para outro. Roma organizou várias estruturas, as estradas para comércios, o modelo de imposto, tudo era muito bem estruturado, até o famoso pão e circo, que era para manter boa parte da sociedade ali tranquila, sem entender muito o que estava acontecendo. Até essa frase ficou muito famosa nos nossos últimos anos de política brasileira por conta de problemas políticos que nós vivemos. E aí muita gente começou a adotar isso. Tá, põe circo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a moeda de Roma. A gente tinha ali como principal moeda, e talvez uma das primeiras moedas globalizadas, porque ela era aceita em vários lugares, era o denário de prata. Uma espécie de moeda feita totalmente de prata, tinha como essência o valor da prata, né? Então tinha uma quantidade de gramas que era feita aquela moeda e por isso que ela valia alguma coisa, porque tinha prata ali. Isso era cerca de mais ou menos 4 gramas de prata em cada moeda. E ela também equivalia a 10, eu não lembro agora o nome, vou pedir para o editor colocar aqui, que eram as moedas de bronze menores. Então uma delas valeria 10 moedas de bronze menor. E também o de bronze era feito só com bronze, por isso que tinha um valor muito específico atrelado a ele. Então ele respeitava um pouquinho do que a gente iria ver futuramente do padrão ouro, né? Que também o que já vinha vindo antigo ali da China, da Ásia, com os papéis moedas que só representava algo, né? Nesse daqui a representação já estava intrínseca no produto, já tinha o peso, já era uma moeda realmente de fato e não era só um papel moeda com representação de algo que estava no banco. E quando começa aí o colapso econômico de tudo isso? Quando os imperadores precisavam financiar mais as guerras e tudo que eles vinham fazendo e não tinha mais prata suficiente. Parece muito com as histórias que a gente vê de hoje em dia, né? Mas parece que a gente tem uma memória muito, mas muito curta e esquece das coisas que aconteceram no mundo e a gente acaba só repetindo o modelo e deixando que outras pessoas também repitam esse modelo. Então, naquele século 3 depois de Cristo, Roma estava vivendo uma crise e essa crise já tinha passado 20 imperadores em pouquíssimos tempos, acho que foi 50 anos. Em 50 anos tinha passado 20 imperadores, muitas guerras, tinha muitos ataques às cidades, não só em Roma, mas todos os locais que eles dominaram, tinha muitos ataques. Eles precisavam financiar muito dessas guerras, muito desses locais, para continuar mantendo a expansão do império. E também existia uma coisa que eu sempre falo, e já fiz um post sobre isso, sobre produtividade. Não existia uma produtividade real dentro dessas cidades, dentro até de Roma. Então, a economia rodava, lógico, mas não existia uma produtividade real para que eles conseguissem extrair o máximo da cidade. Olha onde a gente acabou de chegar. Basicamente é uma ponte e tem umas casas na ponte. Que demais. E o governo inteligente como ele é para ficar financiando tudo isso, ele resolveu que vamos fazer um macetinho aqui. Vamos pegar, já que é 4 gramas de prata, não vamos mais agora usar 4 gramas de prata, vamos usar apenas 3. E aí 1 grama a gente coloca de ferro. E depois ele colocou, então em vez de 3, vamos colocar 2. Né? E aí fica 2 gramas de ferro, 2 gramas de prata. E a gente consegue imprimir mais dinheiro. Como eu disse, essa conversa parece ser muito algo que nós estamos vivendo hoje. Mas isso foi algumas centenas de anos atrás. Eles continuaram fazendo isso até que as pessoas começaram a perceber que o denário de prata, que era o denário de prata, realmente não era mais o denário de prata e não fazia sentido aquilo valer, continuar valendo o que eles achavam que valia. E aí começa todo um trabalho de confiança. Toda vez nós falamos sobre isso, que dinheiro é tudo uma questão de confiança. A confiança estava sendo quebrada, um dos maiores impérios que o mundo tinha visto. Só para vocês terem ideia, eles diminuíram tanto a presença de prata na moeda que chegou a 5%. Então, o que era de 100% de prata chegou a 5% de prata e 95% de outros materiais. Meus queridos, a história ela continua se repetindo. Ainda bem que nós temos hoje um sistema alternativo para isso. Mas a história continua se repetindo. Depois de alguns anos, nós tivemos aí o colapso final de Roma e de toda essa estrutura que foi criada, porque simplesmente as coisas não se sustentavam mais. Em 476 depois de Cristo, o último imperador foi deposto. Uma curiosidade para vocês, o denário foi tão importante para a gente que em várias línguas a palavra dinheiro deriva disso. E sabe qual é um dos maiores motivos do colapso econômico e do império? Pela falta de confiança, as pessoas começaram a recusar aceitar o denário. E elas queriam o quê? Elas queriam ouro, elas queriam grãos, elas queriam carne,
elas queriam qualquer outra coisa menos o dinheiro. Em pouquíssimo tempo a gente estava vendo o mais moderno modelo voltando para o escambo assim. E o denário hoje, para você ver o nível de importância dele, é que algumas coisas usadas, a palavra é usada até hoje. Então, eu até pesquisei aqui. Então, por exemplo, em espanhol é dinheiro, em italiano é denaro, em países árabes é dinar. Um pouco aí do resquício da história em outros países. E uma outra curiosidade também, que essa foi uma das mais interessantes que eu achei quando eu estava lendo sobre isso. Eu gosto muito de estudar a história do dinheiro e história da economia de países, e principalmente de grandes impérios. Mas o que aconteceu depois foi uma das coisas mais interessantes que eu já tinha visto. Por quê? Depois que teve toda essa quebra de confiança, a gente teve aí um pouco do retorno do feudalismo, né? Então teve uma descentralização de poder, né? Então o poder que estava muito concentrado em Roma começou a ir para todos os outros locais. Várias famílias voltaram a ter poder e a se estruturar por conta própria. A gente teve aí um pouco de descentralização novamente, mas nunca mais voltou como era antes. Então fica alguns ensinamentos para nós, para a gente ter sempre um olhar analítico para as coisas, né? Nada é grande o suficiente para quebrar? Cara, uma grande mentira, né? Até os grandes impérios acabam caindo e a gente precisa cada vez mais de moedas fortes e descentralizadas. E, cara, sabe o que aconteceu depois que o império inteiro colapsou? O que a gente chama de Idade das Trevas. A gente teve uma descentralização de muita coisa do que Roma tinha sido construído, a gente foi para centralização, o poder voltou para muitas pessoas, mas ainda em pouquíssimos nomes, então ficou em nomes de famílias, né, em senhores feudais. A gente viu isso acontecendo, a gente teve pouco desenvolvimento de tecnologia, pouco desenvolvimento de tudo, foram anos difíceis para as pessoas da época. Uma coisa para a gente se atentar a toda essa história, a confiança ela é muito tênue, é uma linha muito fina, e no momento que acaba a confiança, acaba meio que tudo. E os ensinamentos que fica pra gente é que nenhum império é grande o suficiente para cair, nenhuma moeda é forte o suficiente para se manter através do tempo. E péssimas decisões de pessoas que não sabem o que está fazendo, estão só simplesmente financiando e imprimindo dinheiro sem controle, elas nem sabem o quanto elas afetam as pessoas de verdade. Cara, é difícil, é difícil. E a história nos mostra isso. A gente só tem que relembrar elas. Só tem que ficar eternamente relembrando as histórias. Porque isso já aconteceu antes, tá acontecendo agora. E a gente tá chegando num momento que nós talvez estejamos no limite do que nós estamos vivenciando. Em algum momento essa confiança vai quebrar. E a última confiança foi colocada no dólar. Vamos ver até onde ela vai. Mas o que mais a gente está vendo são pessoas criando teses sobre o Bitcoin, entendendo principalmente tudo o que está acontecendo no mundo. E não são pessoas aleatórias, nerds, igual nós, que gosta do mercado e já está no mercado desde que ele começou. Não, são pessoas que realmente validam muita coisa de mercado internacional, não estão entendendo o que está acontecendo. Como a gente gosta de comer, nós viemos no Mercado Central de São Paulo, na Itália. No Mercadão, que falaram que aqui é um ótimo lugar para comer, e parece ser. Então vamos ver o que temos aqui. Ele é muito cheiroso. Simplesmente o bolo de rolo daqui. Eles passam do limite no chocolate, né? Mas aqui simplesmente comem bisteca e tudo. É uma especialidade deles. É um pouquinho barato. 40 euros o quilo. Acho que 1 quilo é muito pra mim. Vou pegar um pedacinho pra ver se é bom. Thank you. Vamos comer. Vamos ver se a famosa bisteca... Preciso de um vinho. Nossa, muito boa. Achamos o vinho. A gente já tinha andado tudo lá embaixo, a gente resolveu subir. Só pra falar, vamos ver o que tem lá em cima. Só tem tudo. Tudo de comida é aqui em cima. E está extremamente lotado. Hoje é sábado, tem esse ponto. A gente tá num sabadão, mas olha, esse lugar é uma perdição. Já temos outra parada pra comer? Eu não, calma, ainda tenho que entender. Deixa ela entender.